A paz do Senhor Jesus, amém. Sejam bem-vindos neste canal. Que Deus, o Todo-Poderoso, ele venha te abençoar. O título aqui já vai dizer, né, que crente que vive as 4 estações. É difícil, né, meus irmãos, passar por isso, mas é real. Não só pessoas que já estão aqui ouvindo esse canal, como já passou ou está passando, como também relatos bíblicos, histórias bíblicas de pessoas que passaram e sobreviveram. E eu te digo, tu vai sobreviver nessa estação que você está vivendo, nessa estação que você acha que não vai passar, mas Deus vai te elevar para um nível novo. Amém, glória a Deus, porque Deus está na tua história. Glória a Deus, é para o teu nome ser, para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Confia somente, é o que Deus manda eu te dizer nesta noite. Confia, porque aqueles que acreditam, quem tem raiz, amém, a sua promessa continua. Eu falo de José. José foi um homem que viveu as estações do ano na sua vida, estações caóticas, estações, né, que todas as estações do ano são uma estação, né, tem estação estável, estação boa e estação mais ou menos, né, e José passou por essa situação, por essas estações, e a estação pior que José passou foi quando lançaram ele na cova, quando seus irmãos o invejou e lançaram ele uma cova, e isso relata lá em Gênesis 24, e tornaram nu, e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela, amém, glória a Deus. Eles fizeram de propósito, sabendo que José era o seu filho, era o amado do seu pai, por inveja, por seu pai cuidar, talvez seu filho mais novo da sua velhice, e os seus irmãos maquinaram mal contra José. Essa estação difícil que José viveu, dá-se a estação do mês de outono, amém, glória a Deus, porque é a estação onde as folhas caem, aonde as folhas ficam vulneráveis, amarela, não tem força, os seus galhos perde todo ali o brilho, ela fica seca. Assim foi José, tudo de José secou, tudo de José eu creio que foi caído, tudo que de José tinha de brilho ali talvez fosse apagada naquele exato momento, olhando para aquela situação. E tem pessoas aqui assim, aleluia, que está vivendo uma situação, estação pior da sua vida, talvez na cova, literalmente na cova, mas Deus me trouxe para te dar esperança, assim como ele tirou, assim como José tinha tirado tudo do José, mas não a raiz, mas não a essência do Senhor Jesus, mas não o Espírito Santo, porque nele, nessa situação caótica, no fundo do poço, na cova, literalmente na cova, o Senhor Jesus deu força, mesmo ele passando por uns momentos difíceis de escravidão, de lutas mesmo, né? Mas ele ainda tinha esperança dentro dele. Amém? Aquela árvore poderia brotar. Não é assim no outono, as folhas caem todas, as folhas se esparramam, os ventos levam, aquelas árvores ficam secas, e de repente você está assim, nessa estação onde não tem nada, onde o vento já levou, onde as tuas folhas já caiu, onde os teus galhos, você acha que não tem possibilidade nenhuma de ter fruto, de ter um avivamento, de ter aí a clorofila, aquelas folhas verdes, o brilho no teu rosto, mas Deus ainda diz nesta noite para ti, o Espírito Santo do Senhor está dentro de ti, porque o Espírito Santo estava dentro do José. José tinha essa força. José passou como escravo, ele foi vendido como escravo, foi o melhor escravo, porque tudo que ele fazia com excelência, porque ele fazia, aleluia, porque Deus dava força, e Deus vai te dar força para você sobressair dessa cova, dessa fase que você está vivendo, dessa estação, para você passar para uma nova estação. Amém? A estação que José venceu, né, como escravo, por ser um bom escravo, foi vendido para Potifar, que era ali, vamos colocar o comandante da guarda do rei daquela época, né? E ali era um homem muito importante. Ele ganhou a confiança e foi vendido como escravo. Ele estava lá dentro, vivendo uma nova estação. Era uma estação boa? Não, porque ainda estava como escravo. Mas era uma estação melhor, porque ele ainda, aleluia, ele já tinha saído da escravidão, vivendo ali, talvez trabalhando, sendo massacrado. Ele estava dentro de uma casa, ele tinha cobertura, ele tinha ali talvez uma família para ele cuidar, sendo escravo, ele não tinha vontade própria também dentro daquele lugar, mas ele estava coberto, ele estava, aleluia, talvez, vamos
colocar assim, alicerçado. É como se fosse a estação do inverno. Na estação do inverno a gente não fica mais vulnerável, a gente não fica mais sensível, a gente não abaixa a imunidade, muitas doenças, muitas coisas às vezes chegam. Então assim, ele estava ali, era melhor do que a cova, mas já ainda não estava bem. E pode ser que também tem pessoas assim, mas não desanime. Se José saiu da cova, literalmente passou por todo aquele sofrimento, ele chegou na casa de Potifar. Na casa de Potifar foi um aprendizado. De repente você tá aí, talvez não tem total liberdade, mas esse lugar é para você ter um aprendizado. Neste lugar é para você crescer. Neste lugar é para Deus poder te ensinar. É uma estação que talvez você não queira viver. Talvez está sendo uma estação difícil na tua vida, mas é uma estação onde Deus vai te capacitar para o próximo nível, para a próxima estação, para a próxima etapa da tua vida, porque a nossa vida é de ciclo, a nossa vida são de etapas, e é nessa nova etapa que Deus vai te colocar, que a gente vai, aleluia, vamos colocar assim, subir de cargo. E aí onde José ficou, na casa de Potifar, talvez fosse nessa estação que ele aprendeu ali liderar, que ele aprendeu ali economizar, que ele aprendeu ali a fazer as suas economias, onde Deus ensinou, porque Deus sabia que ele ia para o palácio e lá ele ia governar todo o Egito através da sabedoria que o Senhor Jesus ia dar. Amém? Então, se tem gente passando por essas estações, não abaixa a tua cabeça, porque Deus nos leva a esses níveis de vida, a essas estações, para Ele poder nos ajudar, ensinar. Amém? E daqui, da casa de Potifar, José, mais uma vez, perdeu a sua capa. Ali houve um assédio, a mulher de Potifar, mas ele, para não ser assediado, ele preferiu ser enganado, levado para a prisão, amém? Outra dor, outra decepção que ele passou, ainda talvez engajado nessa estação do inverno, porque nessa estação é uma estação sombria, é uma estação talvez que aparenta treva, é uma estação talvez que você quer o calor do sol, o calor humano e não tem. E foi nesta hora, lá dentro daquela prisão, que ele olhou, achou que tudo tinha acabado. Mas o Senhor Jesus, mais uma vez, falou: aqui não é o fim. E tem pessoas talvez vivendo um lugar hoje que está achando que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito, aleluia. Talvez você está pensando: eu não sei mais o que fazer, como eu vou pagar minhas contas, olha o lugar que eu estou, olha o salário que eu ganho, olha a porta se fechou. Enfim, Deus está te dizendo, é um preparo para que você venha, aleluia, trabalhar naquilo que Ele vai te colocar. Porque José estava sendo preparado, sabe para quê? Para ser governador, para guiar uma nação, para gerenciar uma nação. O primeiro cargo de governador que teve na Bíblia. E assim somos nós. Estações difíceis que nós passamos, são noites de sonos perdida, são tantas preocupações, são tantas lutas, mas é o Senhor Jesus nos capacitando. Eu creio porque eu vivi muitas estações que eu não queria passar na minha vida. Eu passei por muitas lutas que eu fecho os olhos, eu só falo obrigada, meu Deus, por eu estar aqui, porque foram momentos difíceis, foram momentos de dores. Amém? Só eu e Deus sei. Só eu, o Senhor Jesus, sabe as noites que eu chorei, as lágrimas que eu derramei. Só o Senhor Jesus me via. É aquele que nos vê no oculto e no escondido. Onde pai não vê, onde mãe não vê, onde irmão não vê, onde ninguém nos vê. Mas Ele nos vê. E assim estava José lá na prisão. Amém? Naquele calabouço, naquele escuro, mas ainda tinha estações boas para José passar. Tinha as estações, aleluia, da primavera, onde os frutos chegam, onde as folhas estão, aleluia, viçosas, cheias de clorofila, cheia de vida. José oh, meu Deus, misericórdia, Senhor, me ajuda. José presenciou essa estação na vida dele, de fruto. O Senhor Jesus tirou a sequidão. O Senhor Jesus fez ele viver uma estação nova, uma estação boa, uma estação onde ele começou a florir, onde as coisas começou a dar certo para José, aonde essa estação os frutos começaram a brotar. Amém, glória a Deus. Não foi só escuridão, não só foi trevas, teve dores, teve momentos terríveis que eu não consigo nem imaginar como aquele menino sobreviveu diante de uma situação. Eu consigo, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus estava do lado dele. Quantas pessoas tem aqui neste momento? Se não fosse o Senhor Jesus na tua vida, talvez você não tinha sobrevivido a momentos difíceis que você passou, a dores que você suportou, a momentos que você achou que era o fim, e literalmente que não ia dar mais certo, mas o Senhor Jesus chegou, aleluia, te deu força e você avançou.
Tu ia atravessar do outro lado, não tinha como, mas o Senhor Jesus chegou e colocou uma ponte para você passar. Assim foram etapas que José passou na vida. E aqui tem muitos Josés, aqui tem muitas Marias, aqui tem muitos Antônios, aleluias, que passou por esse processo. Amém? Mas Deus é conosco. Eu creio no poder, eu creio nas maravilhas, eu creio nos reboliços que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Nós não entendemos. Muitas das vezes nós não entendemos, mas meu Deus, o porquê que eu estou passando por essa situação é para que a gente venha aprender. A gente fala, eu não vou suportar, eu acho que eu vou dar um piripaque. Não, meu irmão, é te fortalecendo para você crescer no reino. O reino do Senhor Jesus é ganhar da força, é doído. É doído. José tinha um chamado. José era um homem de Deus. José era diferenciado dos seus irmãos. José era escolhido. José, aleluias, ele veio na velhice. Não deu certo. Seu pai foi enganado. Aleluias. Mas o Senhor Jesus presenteou ele na velhice. E aquele homem era um homem sábio. Era um homem que tinha as palavras dele dentro do seu coração. E por ele ter essas palavras, ele venceu o mal. Ele venceu as estações difíceis da sua vida. E ali, daquela prisão, ele foi lançado para o palácio. Aonde ele chegou a viver o verão. Amém? Aonde o Senhor Jesus falou assim, olha José, aqui dentro que você vai reinar. É aonde ele começou a plantar, o verão chegou, os plantios começou a cultivar, onde os grãos ali começou a brotar, aonde juntou estação primavera e ali a vida do José foi transformada porque ele teve paciência, ele viveu cada ciclo da sua vida. E muitas pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento, está passando por um momento de dor, por um momento de desespero, mas tenha paciência que isso é um aprendizado, é uma passagem, você vai ver a primavera e o verão na tua vida. Porque o verão é mês de alegria, é de calor, é das pessoas sentirem liberdade, de viajar. Então, assim, é isso que o José estava ali. De plantios, plantações que são bem regadas no verão, né? Tem plantios que não dá no inverno. Tem plantas preparadas já para essa época, que nem todas sobressaem, né? Nem todas vão florescer no inverno. É uma estação assim, amena. Foram as estações que ele viveu. Amém? Mas ele viveu o outono e o inverno. E a primavera e o verão na vida dele. O outono foi quando ele entrou, que as folhas foi seca, que derrubou tudo, que tirou tudo dele. Não é assim as estações? O outono, as plantas ficam ali secas, nuas, secas, parecendo que tá cheia de pó. Assim foi José lançado naquela cova. Ele ficou sem nada, mas não tirou a raiz. A raiz estava nele. Que a raiz venha permanecer em você. Que você não venha perder o teu foco por causa do momento difícil que tu tá vivendo. Que você não venha perder a raiz que o Senhor Jesus fez nascer dentro de ti. Por causa da luta que tu passa. Por causa das adversidades, meu irmão. Enquanto nós viver aqui nessa terra, deixa eu dizer isso, o Senhor Jesus falou. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu cuido de ti, eu cuido da tua casa. O que nós temos que fazer é acreditar e clamar. Eu clamo por ti, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, o Senhor enviou o seu Filho, amado nosso Senhor. Envia anjos para ir na nossa frente, quebrando obstáculo, quebrando inveja, olho gordo, quebrando espírito de separação, quebrando espírito de contenda, espírito, porque foi tudo isso, espírito de contenda, espírito contencioso que levou José a esse estágio que ele passou na vida dele. Tá certo que era um propósito que o Senhor Jesus queria cumprir, tinha que passar por isso, mas tudo por inveja, tudo por não agradar do seu irmão, e hoje é o que tem. Pessoas que olham para mim, para você, não desejam bem. Talvez até dentro da tua própria casa tem pessoas que te perseguem. Amém? Isso é bíblico. Desde de lá atrás, Caim matou Abel. Amém? Desde lá de trás sempre teve perseguição, sempre teve lutas. Os irmãos levaram ele para a cova por causa de inveja. Ele achou que era o sonhador, né? Então você vai ver onde você vai parar. E é o que tem hoje, irmão, talvez até dentro da igreja nos desejando mal. Pessoas que andam lado a lado contigo, você pensa que é teu irmão e te desejando mal. Fala que a inveja, ela serve os ossos, a podridão dos ossos é a inveja. Então é isso que nós temos que fazer. Como José, nada fez com que José caísse.
porque ele acreditou em Deus. Se tu acreditar, tu vai vencer. Se tu acreditar, o inimigo ele não tem poder. Na força do Todo-Poderoso, pode até milhões de Satanás se levantarem, mas os anjos do Senhor estão na tua volta, porque ele está vendo o teu posicionamento, ele está vendo a tua crença. É neste momento, aleluia, que o Senhor Jesus se levanta, fala, ela está sendo perseguida, mas eu vou abençoar. Ela está sendo perseguida, mas eu vou mostrar o reino dos céus na vida dela. E aqueles que perseguem, Jesus amado também vai fazer ficar de pé para ver o teu sucesso. Porque não foi isso que os irmãos vieram? Ali José foi muito bem sucedido, foi uma sabedoria muito grande, foi um homem muito exemplar, revelou o sonho de Faraó, foi a nova etapa da vida dele, um novo ciclo. Aquele homem foi avançado, aonde Deus revelou ele para o Faraó, aonde verdadeiramente Deus mostrou ali o grande homem de Deus, revelando sonhos. E Faraó ali levantou ele como governador, porque ele viu que era um homem diferenciado, que poderia governar aquela nação. O sonho que Faraó teve foram 7 anos de seca, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Foram as vacas gordas e as vacas magras. E ali Deus deu sabedoria àquele homem. Deus deu sabedoria dentro daquela terra, dentro daquela nação, aonde ele fez, ele foi juntando, né? Tudo que foi fazendo durante esses 7 anos de fartura, ele foi guardando para nos 7 anos de seca ter fartura, não faltar. E foi aonde todo a redondeza correu para o Egito, porque só no Egito tinha comida. E ali onde Deus fez com que a família viesse encontrar, onde seus irmãos verdadeiramente veio encontrar com José e perceberam a diferença, a grandeza do Deus que nós servimos. Amém? Então não importa o que tu tá passando, se é perseguição, se é luta, se é inveja. Eu não sei qual é a tua luta, mas eu sei do Deus que eu sirvo, desse Deus que eu estou falando que mudou a vida de José. É esse Deus que vai mudar a tua vida, é esse Deus que vai mudar, é esse Deus que tá te dando força para você se levantar. Você achou que Deus não estava te ouvindo? Que tu até pediu uma resposta, Senhor, fala comigo, meu Pai. Eu preciso de uma direção. A direção é você confiar no Senhor, porque José, talvez ele tivesse sem direção naquele momento. Talvez ele no meio de pessoas estranhas, ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo, mas ele procurou ser melhor naquele momento. Ele procurou ser melhor, não para humilhar ninguém, mas para fazer o que ele era por essência. Então faça o teu melhor, porque neste lugar Deus vai te exaltar, Deus vai soprar o teu nome e você vai ver, aleluia, a grande promessa que ele te fez acontecer na tua vida. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio nas promessas que o Senhor Jesus fez na minha vida, porque como eu relatei aí atrás, dizendo que eu sofri, eu vivi por essas estações, eu vivi por essas etapas, eu vivi por esses ciclos de vida, porque eu creio que todo ser humano, né, eles não estagnam, nós temos história, e cada dia após dia é uma nova situação que nós vivemos, e eu passei por lutas adversas, mas estou aqui. E só tenho a agradecer ao Senhor Jesus até que Ele me abençoe. Eu tenho certeza, enquanto eu viver nessa terra, eu vou ter vitória, eu vou ter história para contar, porque Ele sempre assegurou na minha mão e não me deixou cair. Assim como eu tenho certeza que Ele vai assegurar na tua mão e não vai deixar você cair. Amém? Tu crês? Se crê, escreve aí no comentário. Eu creio e eu já profetizo coisas grandes na tua vida. Deus vai fazer um reboliço muito grande na tua vida. Assim como Ele exaltou o nome de José, um homem de fé, um homem confiável. Se tu tá sendo essa mulher, esse homem de posição, meu irmão, não tenha dúvida que Deus ele vai trabalhar na tua vida, que o milagre, as coisas grandes Deus vai fazer na tua vida. Amém? Já recebe aí essa palavra profética para a tua vida, porque eu creio, pelos olhos da fé, eu vejo o milagre acontecendo, pelos olhos da fé eu vejo, porque eu talvez eu olhasse para a situação e falar, meu Deus, olha a situação que eu estou passando, e ali eu sobrevivi. Tu vai sobreviver. Amém? Fique na paz do Senhor e que Ele venha te abençoar ricamente. Deus, toma cada vida, Pai. Cada um que passou aqui neste momento, cada um, Jesus amado, que está passando por uma estação difícil, ele vai chegar, Pai, na estação boa da sua vida. Ele vai ter fruto, ele vai vencer, ele vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Os seus brotos estão revivendo. Você vai viver a estação maravilhosa que você quer. É a estação da primavera na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que você vai vivenciar coisas grandes, amém, que Deus te prometeu e Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E eu já declaro aí as bênçãos do Senhor, amém? Fica na paz do Senhor Jesus e que Ele venha te abençoar ricamente.